Quantos de vocês se identificam com o personagem Bingo? Os que disseram que sim, deixem-me dizer que vocês estão completamente arruinados. Já era, mãe, mas deixa eu explicar por quê. Todos sabemos que Bingo, em muitas ocasiões, foi gente boa demais. Tanto que acaba como uma sandália velha que ninguém mais dá bola. Se você assistiu ao episódio do modo dança, sabe que ele mostra o quão horrível é ser bonzinho. Ou melhor, Bingo. Então se preparem, porque neste vídeo vamos analisar o lado sombrio de ser bonzinho demais. Vamos começar falando um pouco sobre este episódio, já que aqui nos apresentam a pequena Bingo, que está completamente frustrada, porque nenhum dos grandalhões deixa ela expressar o que realmente está sentindo. E, em vez disso, ficam roubando as oportunidades dela. Para começar, Bandit chega todo folgado e pega a última batatinha da Bingo. E é aí que começamos a ver o grande problema que esse episódio apresenta pra gente. E é que a Bingo, depois de ficar brava por causa da última batatinha, vai enfrentar um dos dias mais incômodos e desagradáveis da sua pequena vida. Bandit pergunta o que pode fazer para pagar aquela última batatinha que ele comeu. E é aqui que todo mundo começa a se aproveitar. Pois é a Bluey quem sugere o jogo da dança. Estou com vontade de dançar um pouco com o João B. Maluco. E isso poderia parecer que foi uma ajuda mútua. Mas todos deveriam entender que se não sabem dizer não, todos podem se aproveitar de você, mesmo que nem tenham a intenção de te machucar. E é que se percebermos durante todo o episódio infeliz, não deixam a Bingo decidir e outros falam por ela. Primeiro vamos falar sobre Bluey. Não quero dizer que Bluey é a pior pessoa que você pode encontrar, ou que ela é a pior irmã mais velha que poderia ter caído para a Bingo. Pois a pequena Bluey começa a tomar decisões pela própria irmã, e vocês vão concordar comigo. Mas isso é algo que quase todos os irmãos mais velhos fazem sem nem perceber. Algo que na verdade é muito ruim. Não é como se Bluey quisesse se aproveitar da Bingo. No final das contas, Bluey sempre pergunta se ela quer ou não fazer essas coisas, mas Bingo sempre acaba dizendo que sim. Parece ser algo bom, certo? Na verdade, não. Em nenhum momento a Bingo esteve 100% de acordo com todas as coisas que lhe foram ditas. Bluey, a pequena Bingo, fez tudo isso mais por educação e porque não queria deixar Bluey chateada ou fazê-la se sentir mal. Embora, é claro, Bingo tenha se sentido da CH, e isso é algo que costuma acontecer com muitas pessoas que dizem ser gentis ou que simplesmente não gostam de se envolver em brigas ou conflitos. Isso, à primeira vista para todos, seria a melhor decisão, pois assim você evita confrontos. Mas me digam que diabos é o que vai acontecer? Se você continua dizendo sim, só porque não quer fazer as outras pessoas se sentirem mal, vai chegar um ponto em que você vai explodir. Continuando com o episódio, Bluey aproveita a primeira oportunidade no jogo de dança, e é quando fazem a Chile dançar no semáforo. E vemos como Bingo faz umas caretas que sugerem que ela não concorda com Bluey. E isso faz com que ela se sinta desconfortável e acabe dizendo que sim. E bem, amigos, se você não é capaz de impor limites, então nunca vão respeitar o que você diz. Porque é exatamente isso que acontece com Bingo mais adiante, já que Bluey fez Chile dançar e roubou essa oportunidade da Bingo. Mais adiante, a pequena tenta deixar claro que a próxima oportunidade será dela. Velha estúpida! Mas aqui acontece algo muito mais difícil que a pequena não saberá como enfrentar. Pois se já foi difícil demais dizer não para a Bluey, agora imaginem o quão difícil deve ter sido para a pequena Bingo ter que dizer não para a sua mãe. É essa pessoa que ela vê como uma figura de autoridade e que obviamente não quer que fique brava com ela. E essa é a principal razão pela qual a Bingo não consegue manter sua palavra e pegar aquela vez que na verdade pertence a ela. Mas também é necessário abordar que os idosos estão sendo desconsiderados. Com a pequena Bingo, digo, o jogo foi feito para que a Bingo ficasse feliz porque roubaram sua batatinha. E quem acabou aproveitando toda essa situação foram os mais grandões. Porém, esse não é o real problema. O que o Bingo está realmente enfrentando é que, na verdade, ele não quer parecer uma pessoa desagradável diante da família dele. Ele está sendo atencioso com eles, mas não está sendo nem um pouco atencioso consigo mesmo. Então, pro Bingo não funciona impor limites,
porque de qualquer forma, seu coração mole não vai deixá-la manter a palavra. E foi isso que aconteceu com a mãe dela? E tenho certeza de que muitos de nós também já passamos por algo assim, e ainda mais extremo se for com nossos próprios pais. É como se os desafiássemos. Mas a realidade disso é que não deveria ser visto como um desafio, e sim como algo que eles deveriam respeitar. Suas próprias decisões, não importa se você ainda é só um pequenino. E mesmo que Bingo pareça gostar dessas decisões que os outros tomam por ela, vemos como, pouco a pouco, todas essas emoções reprimidas que ela está guardando começam a afetá-la. De verdade, eu me sinto muito mal pela pobre da Bingo porque muitas pessoas, na verdade, são uma Bingo, que simplesmente não dizem o que sentem por medo ou vergonha e acabam fazendo algo que realmente não queriam. Tudo isso com a Bingo piora, já que justamente quando ela está decidida a aproveitar a última oportunidade que lhe resta, Bandit e Chili já não querem mais brincar. Isso soa realmente injusto. Acho que em nenhum momento deixaram a Bingo brincar. E além disso, Bandit acaba subornando a Bingo para que ela esqueça essa última oportunidade. Este é o momento em que Bingo simplesmente desaba. Se antes ela não conseguia recusar nenhum pedido, como fará isso agora? Raio seria capaz de decidir entre pegar os $20 que Bandit lhe ofereceu ou usar aquela última chance que os outros já tinham roubado dela? E então Bluey entra para decidir por ela mais uma vez e a convence a pegar os $20. Coitadinha da Bingo, ela é muito influenciável. Isso me parece algo bastante perigoso e arriscado. Já que se a Bingo continuar crescendo sem aprender a dizer não, ou o que realmente sente, ela acabará sendo influenciada por todas as pessoas que cruzarem o seu caminho e nunca será feliz. Imaginem que ela chega ao ensino médio, e para não ficar mal com os amigos, ou para que não parem de falar com ela, a convidam para beber cachaça. A pobre Bingo vai dizer que sim, e vai acabar toda detonada só porque não desenvolveu essas habilidades para poder se defender. Mas enfim, continuamos com este episódio. Já que Bluey finalmente a convenceu a pegar os $20, isso não é suficiente, e agora ela pressiona para que comprem um brinquedo que só interessa a Bluey. Esse botão de sim e não? Dá pra ver claramente na expressão da pobre da Bingo que ela não quer esse botão feio, mas acaba dizendo que sim. Sinceramente, foi um milagre a Bingo não ter chorado depois de tudo que passou naquele dia. Já quase no final do episódio, vemos como a Bluey é a única que se diverte com o botão dela, enquanto a Bingo acaba toda tristinha no banco de trás do carro. E vale esclarecer uma coisa. Tenho certeza absoluta de que se o Bandit não tivesse perguntado o que estava acontecendo com a Bingo, a própria Bingo não teria dito nada. Ela só teria ido chorar na sua cama. Talvez como ela fez no episódio da bola de yoga, quando o Bandit brincou pesado demais com ela. Se vocês perceberem, foi a Chili quem acaba dizendo: "O que está acontecendo com a Bingo?" É aqui que entra o grande dilema desse episódio, pois a Bluey faz um comentário chave, já que ela diz que todas as coisas que fizeram foram aprovadas pela pobre Bingo. E isso é muito confuso, já que não somos mágicos para ficar adivinhando o que os outros estão realmente pensando. Assim, o episódio termina com a Chili dando uma grande lição para a Bingo, já que ela deve aprender a comunicar suas próprias emoções. Pode me passar o sal, por favor? Escute bem, filho, você nunca vai conseguir nada nessa vida se não pedir gritando: me passa o sal! Esse é o meu garoto. E esse é um tema bastante profundo e interessante, porque toda essa insegurança começa desde que somos pequenos. É assim desde o momento em que você se envergonhou de dizer não. E se seus pais não perceberem isso, você vai se tornar adolescente e continuará tendo vergonha de dizer não. E assim até se tornar um adulto, que não vai conseguir dizer não para o chefe no trabalho. Então, a lição aqui, amigos, é que não há nada de errado em expressar suas emoções, e que algumas pessoas não vão reagir como você esperava, já que as pessoas que realmente te amam simplesmente vão encontrar uma maneira de te fazer sentir bem. Este episódio é um dos meus favoritos por essa grande lição de vida que ensina não só às crianças, mas também aos adultos. Então não se esqueçam de deixar nos comentários. E vocês, o que acham dessa lição?
E me contem se alguma vez vocês já se sentiram como a pobre da Bingo.